Abra sua Bíblia inicialmente no livro do profeta, ou melhor, do apóstolo, na epístola do apóstolo Tiago, no capítulo 4, leremos então somente o versículo 4. Infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele que quiser ser amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus. Evangelho segundo São João, capítulo 15, do versículo 9 até o 17. Como o Pai me amou, também eu vos amei, permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permaneceis no meu amor, assim como eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor permaneço. Tenho-vos dito estas coisas para que o meu gozo esteja em vós e o vosso gozo seja completo. O meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que este, de dar alguém a sua própria vida em favor dos seus amigos. Vós sois meus amigos se fazeis o que eu vos mando. Já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai, tenho-vos dado a conhecer. Não fostes vós quem me escolhestes, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros e vos designei para que vades e deis fruto e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai, em meu nome, Ele vô-lo conceda. Isso vos mando, que vos ameis uns aos outros. Senhor, eis-nos aqui para crescermos na graça e no conhecimento. Que esse tempo de reflexão nos eleve, nos torne cada vez mais pessoas segundo o teu coração. O Senhor é amor e nós também devemos ser amor. E esta conferência que vamos fazer, ela precisa ser feita de tempos em tempos para ver o quanto anda, a quantas anda a nossa intimidade contigo, a nossa afinidade contigo. Em nome de Jesus, ensina-nos nessa noite. Tira todo o bloqueio mental, toda a passividade mental, toda a distração, que todos os teus filhos e as tuas filhas, movidos pelo teu Espírito Santo, possam entender e, mais do que entender, atender a tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Que a paz do Senhor Jesus continue reinando em todos os corações. Nosso tema hoje é Amigos de Cristo. 2 pontos. Até quando? Até quanto? Jesus, ele demonstrou de uma maneira muito prática, e inclusive nós que somos pastores, ele é o sumo pastor, ele demonstrou, assim, esse nível de afinidade. Eu tenho visto, assim, com muita alegria, que esse amor pelo Kratos, pelo poder eclesiástico, fazer parte do alto clero, tem sido minimizado com uma afirmação. Lázaro não era apóstolo, não era sacerdote, nem sumo sacerdote, mas era amigo de Jesus. Lázaro, nosso amigo, dorme.
E aí a gente começa a entender o quanto Jesus, ele quer se relacionar conosco. Eu vejo uma palavra que dá a entender essa distância, né? Milhões e milhões e milhões de anos-luz, ainda que é excelso, ele atenta para o humilde. Esse macro do macro, ele gosta de comer um peixe com os discípulos na praia. Ele gosta da comida feita por Marta. Ele gosta de conversar com seu amigo. Não está explícito, mas está implícito que a amizade que Jesus tinha com Lázaro era uma amizade muito forte. E ela nem é mencionada. Naquela casa de 3 amigos, Lázaro, Marta e Maria, ele se sentia em casa. E interessante, né? Existe uma menção de que Jesus estava em casa, mas que casa é essa? Praticamente não existe muito mais menções da casa de Jesus, se a casa de Jesus, como é que era, se a cama era confortável, se tinha móveis, o que tinha. Parece-me que pouquíssimas, ou uma só vez, fala dessa casa de Jesus. Mas fala que ele gostava de ficar lá na casa dos amigos, a Bíblia fala. Então, quero o Espírito Santo hoje ver em que nível nós estamos. E vamos estabelecer uns parâmetros dentro a partir desse pessoal que está à volta de Jesus. Jesus, ele tem à sua volta, em primeiro lugar, os 12. Mas desses 12, dos 12 discípulos, aos quais ele chamou de apóstolos, desses 12, existem 3 que são mais chegados, um pouquinho mais chegados, que são mais íntimos, têm a maior afinidade, como diz o meu amigo Newton, tem uma sintonia mais fina com ele. Aí, então, seria assim, Jesus, Lázaro, aliás, os 3, Tiago, João e Pedro, os 9 à volta dos 3, à volta dos 9, os 70, e à volta dos 70, as multidões. Jesus, ele começa a testar esse nível de afinidade e começa a discursar. E o seu discurso começa a falar de que a vida do ser humano, ela tem que ser sustentada por ele, que é a palavra. Quando ele começa a falar que se não comerdes a carne do Filho do Homem, não tereis vida em vós mesmos, eu sou o pão vivo que desceu do céu. E eles começam assim, as pessoas começam a ter problemas para ouvi-lo. Duro é esse discurso. E foram embora, as multidões, os 70 foram embora e ficam os 12. E ele pergunta aos 12, quereis vós também retirar-vos? E ele disse, para onde iremos nós? Só tu tens palavra de vida eterna. Mas isso, logicamente, que você está pensando, mas isso não, ele não está falando de nível, de afinidade, de amizade, de laço, de ternos afetos. Lógico que a gente vai ver, dentre os 3, falar em ternos afetos, um que tem um pouco de mais afetividade com Jesus, o Joãozinho novinho, que de vez em quando era apanhado com a cabeça sobre o peito de Jesus, ouvindo as batidas do coração de Jesus. Esse
esse parâmetro dos 3, dos 9, dos 70 e das multidões, nós vamos utilizar para conversar com você. Em que lugar você está? Nós sabemos que aquelas multidões vinham, na sua maior parte, de um grupo de 10 cidades chamado Decápolis, que foi evangelizada pelo ex-endemoniado gadareno. Ele fez um trabalho na sua terra e depois foi para um grupo de cidades chamado Decápolis, 10 cidades. De lá vinham multidões para acompanhar o que Jesus fazia. Agora, que nível de relacionamento você tem com Jesus? Ele vai vendo até esses 3 mais próximos dele. Preste bem atenção. Um dia, Pedro chega e falou assim: olha, eu não vou te desamparar em momento algum. Não vou te deixar. Seguirei até a morte. Calma, Pedro. Vai devagar. Um momento, Jesus chega e diz para ele assim: Pedro, Satanás está de olho em você. Ele quer cirandar com você. E eu roguei por você. Eu roguei por ti. E aí ele fala algo extremamente importante para a nossa amizade com Jesus. Porque a amizade com Jesus não é meramente uma admiração por ele ser o mestre dos mestres, por ele ser miraculoso. A amizade com Jesus, ela existe a partir da conversão. E Jesus diz para Pedro assim: olha, eu roguei por ti, e tu, quando te converteres, não precisa falar para mim, não precisa contar, olha, Jesus, eu me converti, agora eu estou só voltado para ti, tu és a prioridade máxima na minha vida, eu sim, agora morro por ti. Não precisa, conta isso, anuncia a teus irmãos. É interessante, né, que uma questão vertical ela é demonstrada horizontalmente. Jesus diz: olha, o seu grande amor, o carinho que tu queres me dar, faz com as pessoas. No final, ele vai separar ovelhas à direita e bodes à esquerda, e vai dizer às ovelhas: tive fome, deste-me de comer, tive sede, deste-me de beber, estive nu e vestiste-me, estive preso e fostes visitar-me. E nós vamos perguntar para ele: mas quando nós fizemos isso? Quando o fizesses a um desses meus pequeninos, a mim o fizesse. Mas vamos continuar com o Pedrão, ou o Pedrinho, porque ele é Petros, é uma pedrinha, e a Petra é Jesus. Tu és Petros, eu te digo, tu és Petros, tu és uma pedrinha que vai fazer parte do conjunto, do edifício, da fé, da igreja. Tu és uma pedra que vai ser colocada a partir desta pedra, que é pedra fundamental e é pedra de esquina, a partir da qual é construída, tanto em nível arquitetônico como em termos de fundação. Ele é pedra fundamental e pedra de esquina. Tu és uma pedrinha. Então esse pedrinho, essa pedrinha, esse Petros, ele vai para um momento final de Jesus e ele começa a se distanciar.
Esse é o grande teste. Chegar no pátio da casa de Caifás, um ambiente altamente hostil, e aí ele começa a ser, assim, mirado, começa a ser investigado. Primeiro, uma empregadinha, e, na realidade, as 3 pessoas para as quais Pedro não tinha a menor necessidade de responder, mas a amizade dele, o amor dele por Jesus é testado ali. E a empregadinha começa, e depois as 2 vezes. A primeira, esse é um dos companheiros daquele homem, que todo mundo está perseguindo, está querendo matar. Ele já dá um pulo para trás e diz: não, eu não sou. E aí vem uma segunda vez, uma segunda acusação. Este é companheiro daquele que é chamado de Nazareno, que está incomodando a sociedade judaica. E ele novamente dá um grito: imagine, eu não sou do rol de amizades daquele homem. E a terceira vez, de igual maneira. Quando ele fala isso, o galo canta. Pela terceira vez, quando ele nega ser companheiro de Jesus, ser amigo de Jesus, o galo canta. E Jesus tinha avisado: Pedro, vigia, antes que do galo cantar 3 vezes, tu me negarás. Antes do galo cantar, o galo não cantou 3 vezes. Antes do galo cantar 3 vezes, tu me negarás. Às vezes a gente faz essa brincadeira na programação de rádio. Quantas vezes o galo cantou após Pedro negar Jesus, ou antes de Pedro negar Jesus? As pessoas até caem, né? Porque, na realidade, Pedro ouviu essa advertência do Senhor Jesus. Antes do galo cantar, 3 vezes tu me negarás. E aí, quando o galo canta, ele entra numa deprê, aí ele se afunda, ele vai para o fundo do poço, e ele diz: eu não sirvo para nada, eu não sirvo para nada. Eu sirvo muito mal para pescar. E aí ele volta para a sua antiga profissão e convence os outros. Jesus já está com o seu fim, pelo menos na cabeça dele, decretado, e a ele não resta mais nada a não ser voltar a pescar. E ele pesca. E lá na praia, Jesus aparece. E ele já tinha demonstrado anteriormente preocupação com Pedro após a sua ressurreição. E aparece lá na praia, após a sua ressurreição, e vê lá um braseiro. No Novo Testamento, só 2 vezes aparece a palavra braseiro. O braseiro lá no pátio da casa de Caifás e o braseiro na praia. Diante do braseiro, as brasas. No braseiro, as brasas da negação. E agora, tem que ter brasas da cura agora. No mesmo cenário, na reconstituição do cenário. Ele que é o psicólogo dos psicólogos, o terapeuta dos terapeutas, Jesus é a grande oportunidade de eu curar. E aí ele vai ver. E é a partir daí que vem a pergunta. Amigo de Cristo, até quando e até quanto
Lá, diante do braseiro, Jesus vê o peixe e se mostra interessado no peixe que estava sendo assado, e ele começa a terapia com Pedro. Como disse, na reconstituição do cenário onde ele caiu, onde a ferida se abriu, agora Jesus vai transformar essa ferida numa cicatriz. E a pergunta é essa: você tem uma ferida ou uma cicatriz no seu relacionamento com Jesus? Pedro tem uma ferida terrível. Ele foi avisado, não vigiou. 3 vezes ele negou o Senhor Jesus, e Jesus agora 3 vezes vai inquiri-lo quanto ao seu amor, quanto à sua fidelidade. E o Senhor Jesus pergunta para ele: Pedro, agapaum, ou seja, tu me amas com um sentimento apesar de. Ágape é o amor apesar de, que é mencionado por Paulo em 1 Coríntios 13, o amor que tudo suporta, tudo crê, tudo espera, o amor que não busca seus interesses. Tu me amas com ágape, com amor apesar de. E Pedro responde, fileon, ou seja, eu não chego no agapaum, meu negócio é trocar contigo. Jesus já havia ensinado eles sobre essa diferença. Amai os vossos inimigos, ou seja, ele está falando do ágape, amar inimigo. Amai os vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos do vosso Pai Celestial. Porque quem é filho de Deus, o amor dele não é filéu, o amor dele é ágape. É o amor apesar de. Se saudardes somente os que vos saúdam, o que fazeis demais? Se amardes somente os que vos amam, o que fazeis demais? Os publicanos e até esse pessoal aí da alta elite judaica faz isso também. É uma troca. Filéu é um sentimento da filantropia, né? Que é troca, quer dizer, eu dou uma cesta básica, tiro uma selfie. E as pessoas ficam sabendo. A mão direita fica sabendo o que a mão esquerda faz. A mão esquerda fica sabendo o que a mão direita faz. Não, mas não é isso. Então, agapaum, Pedro, pela primeira vez, Pedro disse, eu não chego lá. Eu não consigo amar como Abacuque amou, como Abacuque declara o seu amor. Ainda que a figueira não floresça, que nos currais não haja vaca, que o produto da oliveira minta, todavia eu me alegro no Senhor e exulto no Deus da minha salvação. Eu não consigo, Jesus, pela primeira vez ele disse. Segunda vez, Jesus novamente pergunta, agapaum? Pedro novamente responde, fileon, ou seja, Senhor, eu não alcanço. Eu não alcanço o amor de Jó, que perdeu tudo. Perdeu bens, família, saúde, admiração da sociedade, perdeu o ter, perdeu o estar, mas o que manteve nele? O ser. E ele diz, eu sei que o meu Redentor vive, e que por fim se levantará sobre a terra. Eu não consigo ter esse amor que Jó teve. Aí Jesus diz, esse rapaz não vai chegar no ágape agora. E aí, na terceira vez, ele pergunta, Pedro, fileon. Aí Pedro, todo feliz, diz, fileon, tu sabes que eu te amo. Mas o amor da troca,
o amor que muita gente tem. O Espírito Santo está mandando a gente trazer essa palavra, porque vai chegar momentos, queridos, de que realmente teremos que amar Deus com o sentimento, apesar de. Eu te amo, apesar de. Aliás, nesse tempo agora, muitas famílias tiveram que declarar o seu amor a Deus, perdendo seus parentes, com algo que nunca pode ser chamado de um ato fúnebre. E essas pessoas estão glorificando a Deus. Eu conheço uma pessoa que possivelmente esteja me vendo agora, que perdeu de uma só vez, num acidente de carro, 5 pessoas. E ela glorificou a Deus. 5 pessoas da sua família, seus pais, seu irmão, sua cunhada e sua filha mais velha. É um amor apesar de. É isso que Jesus pega assim, no pé, não. Jesus faz essa, não cobrança, mas Jesus faz essa consulta. Jesus inquire dele. Agapaon, ele responde Fileon. Agapaon, segunda vez, ele diz Fileon. Terceira vez, Fileon, ele, sim, Fileon, sim. Amor de troca é comigo mesmo. E você, como é que você ama a Deus? Amor de troca? Você fala assim, eu perguntava, eu amo a Deus porque Ele é bom, Ele me deu uma família linda, maravilhosa, eu tenho um ótimo emprego, eu tenho uma estabilidade profissional. Aí é que nós vamos mostrar o que realmente nós temos dentro de nós, nos momentos mais difíceis. Se continuamos fiéis a Cristo. Aí Jesus disse para ele assim, tá bom, Pedro, você não chegou lá no Agapaon, no Ágape, você não tem problema. Agora você não chegou, mas a vida vai te fazer levar lá. Verdade é que quando eras mais moço, te vestias a ti mesmo, te cingias a ti mesmo. Mas quando fores mais velho, outro te vestirá, e outro te cingirá, e te levará aonde tu não queres ir. E ele estava falando, o próprio Joãozinho, está falando assim, e Jesus estava falando da morte com a qual Pedro encerraria a sua carreira apostólica. E ele teve que morrer. Eu estava conversando isso com um pastor agora há pouco, né? Pouca gente entra no que Jesus falou. Ser crucificado, Pedro falou, verdade é que quando eras mais moço, te vestias a ti mesmo e te cingias a ti mesmo. Mas quando fores mais velho, outro te vestirá e outro te cingirá e te levará onde tu não queres ir. Está falando da morte, crucificado de cabeça para baixo. E ele, imagine o sangue descendo todo para a cabeça, as mãos fixadas de uma maneira dolorosíssima, os pés segurando o corpo lá em cima, cravados lá na cruz. Ao contrário, cruz de cabeça para baixo. Ele crucificado de cabeça para baixo. É essa questão que nós temos que pensar.
Eu não sei se isto te apavora, mas o sacrifício, o amor, apesar de com Jesus, na nossa relação com Jesus, é muito bom. Sabe por quê? Porque a gente não cria expectativas. Porque quando a gente cria expectativas, a gente cobra de Deus. A gente fica fazendo cobranças. Se a gente trabalha na perspectiva do filéu, do amor, vamos repartir, vamos trocar. Eu te louvo e você me abençoa. Aí Jesus fala assim, não, pode parar. Você vai me louvar e você não vai receber nada. Porque Ele está querendo ver. E eu sei, querido, que esse nível de amizade é visto no mundo espiritual. Nós somos espetáculo no mundo espiritual, querido. Que nível de amizade você tem com Jesus? Deus, ele se sente feliz com Jó. Ele mostra Jó no mundo espiritual. Viste lá, meu servo Jó, o acusador? Viste lá, homem temente a Deus, íntegro. Se afasta do mal. Um homem que faz sacrifícios, holocaustos, até de maneira preventiva, pelos seus filhos. Pode ser que eles sejam realmente imprudentes, eles exagerem nas festas, nos ajuntamentos deles. Então eu já ofereço. Então ele não fazia só corretivamente, nem rotineiramente, ele fazia preventivamente. Um homem como esse, íntegro. Viste lá, meu servo Jó? Isso é o que acontece no mundo espiritual. Que tipo de amizade você tem com Deus? Que tipo de amizade você tem com Jesus? Aí, viste lá, mas também, com tudo que o Senhor dá para ele, é fácil. Falou, tá bom. Pois olha, a diferença entre tentação e provação é que Deus sabe que a gente vai passar na prova. Aí é provação. Ele fala assim, pode, tá bom. Pode tirar os bens dele, tira os bens. Continua louvando a Deus, feliz. Ela falou, tá bom, mas ele tem uma família linda, bonita. Tira a família dele. Tirou a família. E ele, feliz, glorificando a Deus. Mas ele tem uma saúde perfeita, pode tirar a saúde dele. Tirou a saúde, uma doença, né, do alto da cabeça até a planta dos pés, que eu descobri há pouco tempo no Hospital das Clínicas qual foi essa doença. Ela se chama pênfico, fogo selvagem. O cheiro, na própria narrativa você vai saber. Cheiro de célula morta. É tão forte. E aí, sabe o que o rapaz fala? Eu continuo amando Deus. Nada vai tirar esse amor. Nada poderá me separar do amor de Deus. Eu amo a Deus, apesar de. É bem possível, querido, que eu nunca tenha ensinado isso para você. Porque talvez você só tenha aprendido só a amar o Senhor. Por quê? Por quê? É lógico, a gente vive numa busca de bênção. A gente não vê a face de Cristo. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face. Por que ele está falando isso? Porque esse povo não busca a face, busca só as mãos, numa relação de troca. Eu te amo porque o Senhor é bom. Por quê? Por quê? Mas espera aí. Ele quer que você chegue no apesar de. Então, aí, a realização,
A derrota de Satanás foi muito grande quando Jó diz: eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. Quando ele disse isso, eu não tenho expectativas de que isso que eu estou passando agora vai se resolver aqui nesse tempo, não, mas vai ser no final. Que por fim ele se levantará sobre a terra. Ele só está pensando, ele não está pensando em receber em dobro o que foi roubado dele, ele não está pensando em ter filhos bonitos de novo, ele não está pensando nisso, ele está pensando na vida eterna só em mente. Lógico que quando ele estava orando pelos seus amigos, aí Deus começou a tocar no coração de pessoas e elas começaram a trazer para ele. Daqui a pouco ele tinha o dobro daquilo que ele tinha anteriormente. Mas, quando Jó disse: eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra, ele não estava contando, ele estava falando com todo aquele mau cheiro, que só um ex-funcionário dele aguentava ficar perto dele. Ele estava falando assim: eu amo a Deus, apesar de tudo que está acontecendo comigo. Queridos, precisamos lutar por isso. Sobre tudo isso, sobre tudo, revestivos de ágape, que é o vínculo da perfeição. Jesus disse o seguinte, que perfeição é isso. Sede, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai Celestial. Quando ele fala isso, ele tinha falado anteriormente sobre amar os inimigos, bendizer os que nos maldizem e orar pelos que nos maltratam, nos perseguem. Então, nós, nessa noite, queridos, somos testados. Aonde nós estamos? Nos três, Joãozinho, Pedrinho, Tiaguinho, carinhosos, bem próximos de Jesus, ou estamos nos 9, ou estamos nos 70, ou estamos nas multidões. Que nível de resistência você tem tido por amor a Ele? Amém?